Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou pedir a ajuda dos bons amigos espirituais, dos benfeitores de luz, dos mentores da Casa de Terezinha Jesus. O nosso assunto de hoje, a nossa palestra, a nossa conversa de hoje é: a dor é uma bênção? Para que serve a dor na nossa vida? Por que é que Deus permite que nós sintamos dor? Por que é que Deus permite que nós passemos pelos sofrimentos? Qual é a função da dor na nossa vida? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, não permitiria que nós passássemos pela dor e pelo sofrimento se realmente não fossem necessários. Se a dor e o sofrimento não tivessem alguma função pedagógica, educativa na nossa vida, Deus já teria tirado o sofrimento do nosso planeta. E nós temos que fazer justiça com a dor. Porque a dor, ela nunca é a causa, ela é o efeito. Por exemplo, se eu como muito chocolate e tenho uma infecção intestinal, esse sofrimento que eu vou passar, ele é a causa? Não, ele é o efeito. O efeito do quê? Da minha gula. Eu comi mais do que eu deveria comer. Então eu sofro o efeito da minha imprevidência. Se eu tenho uma cólica renal, sofro com aquela dor. Aquela dor é a causa do meu sofrimento? Não, ela é o efeito. A causa foi eu não beber água na quantidade certa, foi o alimento que eu comi indevidamente. Então a dor na nossa vida, ela é sempre o efeito. Seja a dor física, seja a dor moral, seja a dor espiritual. A dor e a morte são as duas situações que nos igualam a todos. A dor de um evangélico que perde um filho é a mesma dor do católico que perde o filho, do muçulmano que perde o filho, do espírita que perde o filho. A dor nos iguala a todos. A cólica renal que dá no rico dói tanto quanto a que dói no pobre. A dor e a morte do corpo nos iguala. E a dor, ela é educativa. A dor é um instrumento para o nosso progresso. É um instrumento de aperfeiçoamento moral. Nós ainda, no estágio que nós estamos, ainda precisamos da dor para progredir. Porque ninguém progride na bonança. Ninguém fica mais humilde quando está na felicidade, quando está, no momento bom da vida. Ninguém se torna mais humilde quando está vivendo alegria. A gente se torna mais humilde quando a gente passa pelo problema. E a dor, uma das funções da dor é justamente fazer com que a gente se olhe por dentro. Porque quando a dor dói, quando ela é incisiva, a gente para se perguntar: meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para merecer? O que é que esse sofrimento quer me dizer? O que é que esse sofrimento quer que eu entenda? Então a dor, ela tem essa função de fazer com que a gente olhe para nós e se pergunte: onde é que a gente errou? Porque como a dor e o sofrimento são efeitos, em algum momento a gente errou. E na dor física, ela tem uma outra função, a função de preservar o nosso corpo, a nossa vida. Porque se eu tenho uma dorzinha no estômago e ela me incomoda pouco, eu vou deixando. E aí ela evolui para uma gastrite. E aí eu vou deixando, ela evolui para uma úlcera. E aí me leva a óbito. Então a dor no corpo, ela também tem a função de preservação da vida. Porque quando dói, quando a gente sente, aí a gente procura o médico, aí a gente procura o remédio, a gente procura ajuda. E a dor moral? Por exemplo,
Se eu sofro porque eu estou endividada. Eu estou muito endividada, estou sofrendo muito. Essa dívida, ela é a causa do meu sofrimento? Não. A dívida não é a causa do meu sofrimento. Ela é o efeito de uma causa. Porque ou eu gastei mais do que eu poderia, ou eu gastei antes de ganhar. Então, de qualquer forma, foi imprevidência minha. Se eu gastei o que eu não tinha, se eu gastei antes de ganhar, a minha dívida, ela não é a causa do meu sofrimento. Ela é o efeito da minha equivocada escolha. A minha dor espiritual. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu queria muito ter um filho biológico e não consegui ter um filho biológico. Queria muito e não consegui ter. Essa impossibilidade de ter o filho biológico é a causa do meu sofrimento? Não. Essa impossibilidade é o efeito de alguma escolha errada que eu fiz. Mas aí eu penso, poxa, mas eu nunca fiz. Sempre fui boa para as crianças, sempre fui boa filha. Por quê? Quando nós não encontramos na atual existência razão para as nossas frustrações, para os nossos fracassos, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, invariavelmente a gente encontra nas vidas pregressas. Porque se assim não fosse, não existiria Deus, ou Deus não seria justo. Aí quando eu falava isso para minha mãe, para minha mãezinha querida, ela falava assim, mas isso não é justo não, eu não me lembro. Como é que eu posso sofrer por uma coisa que eu não me lembro? Aí eu explicava para ela, o esquecimento, ele é misericórdia de Deus. Por quê? Se eu não me lembro do que eu fiz de errado, eu não vou sofrer. E outra, se eu preciso me melhorar naquilo que eu errei, se eu lembrasse que eu errei, eu ia fazer certo. E aí eu não teria méritos. Aí a minha mãe respondia, mas não é justo assim mesmo? Por quê? Foi outra pessoa que fez, não fui eu? Aí eu explicava para ela, não foi outra pessoa. Fui eu mesma, fomos nós mesmos. Porque nós seguimos sendo exatamente quem nós somos. Largamos o corpo, mas somos nós. Nós temos a nossa individualidade espiritual. Por exemplo, gêmeos idênticos, do mesmo DNA, criados igualzinhos, comendo a mesma coisa, vivenciando as mesmas situações. Ou um exemplo melhor, gêmeos siameses, nasceram grudados, vivenciaram as mesmas situações, comeram a mesma comida, respiraram o mesmo ar, foram para os mesmos lugares. Um pode ter uma doença e o outro outra. Por quê? Porque nós não temos doenças passadas hereditariamente para nós. Quando elas são passadas de forma hereditária, é porque eu errei igualzinho quem me passou, ou meu pai ou minha mãe. Fora isso, não haveria justiça. Como é que eu ia ter uma doença que a minha mãe teve porque ela errou? Aí eu tenho que ter porque ela me passou de forma hereditária? Não existe isso. Então nós somos exatamente os mesmos. E eu explicava isso para minha mãe. Então a dor, ela é um remédio amargo. Aí eu me lembro da minha mãe de novo, que falava quando eu tinha crise de fígado, toma boldo, chá de boldo. Eu falava, Deus me livre, sofro com fígado, mas não tomo chá de boldo. Ela falava assim, é ruim, mas é bom, é ruim, mas cura. A dor é ruim, mas ela cura. O apóstolo Paulo dizia, a tudo dai graças. Dai graças por quê? Porque o sofrimento é a oportunidade que a gente tem de se melhorar. Quando Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos,
Ele não estava feliz porque o filho dele era aflito. Porque pai nenhum quer ver seu filho sofrer. Deus não quer ver ninguém sofrer. Ele dizia, bem-aventurados os aflitos, porque aqueles que estão vivenciando a dor e o sofrimento estão tendo oportunidade de refazer escolhas erradas, escolhas equivocadas, estão tendo a oportunidade de progresso. E nós podemos errar também por ignorância. Não tem problema nenhum de errar por ignorância. Se a gente ainda não aprendeu, se a gente ainda não sabe, nós estamos aqui em aprendizado. Então a gente pode errar por ignorância. Aí a gente vai passar pela dor. Porém, se a gente não aprendeu com aquela dor, a gente vai precisar vivenciar de novo. E de novo. E de novo, até que a gente aprenda o que tem que aprender. E nenhum de nós quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Aí algumas pessoas falam, mas o espiritismo faz apologia ao sofrimento. De maneira nenhuma. O espiritismo não faz apologia ao sofrimento. O espiritismo mostra que há justiça no nosso sofrimento. O espiritismo fala que há propósito no nosso sofrimento. O que o espiritismo nos ensina é que nós tenhamos resignação para passar por eles. E aí Joana de Ângeles diz que nós temos que ter resignação sim, porém que nós temos que procurar um mecanismo para resolver o sofrimento, para resolver o problema. Que a gente não pode ficar ruminando o problema, porque muitas pessoas se alimentam do sofrimento. E isso faz o quê? O sofrimento que é desse tamanho fica desse. Tem uma história de um amigo de Chico Xavier. Ele era contador, tinha um escritório de contabilidade, e uma ocasião ele foi assaltado. Entraram no escritório e roubaram tudo. E o que não roubaram, eles quebraram e rasgaram. Então ele perdeu tudo. E é claro, é um sofrimento. Porque a pessoa abriu o escritório, não tem como trabalhar, perdeu tudo. E aí ele, muito amigo de Chico, ele foi ao centro que Chico atendia. Chegou lá muito mal, como qualquer um de nós chegaria, né? E aí Chico, sendo quem era, né, abraçou o amigo, abraçou fraternalmente, muito sentido, muito triste por aquela situação. Mas quando ele acabou de abraçar o amigo, ele falou para o amigo, meu amigo, é muito bom devolver, né? É muito bom devolver. Ou seja, aquele amigo, ele passou por aquele problema, pelo assalto, porque em outra ocasião foi ele o assaltante. Porque não haveria justiça se assim não fosse. Ele passou pela expiação de vivenciar o que ele causou ao outro. Então aquela dor era o que para ele? Educativa. Porque mesmo que ele, pela misericórdia de Deus, não se lembrasse que na outra vida foi ele o assaltante, vai ficar lá no eu dele, no interior do espírito, o quanto é ruim ser assaltado, o quanto é ruim ser furtado. Então é assim que a gente vivencia as nossas dores. Mas eu já falei aqui uma ocasião, nós já discutimos sobre isso. A dor, ela é física, ela é do corpo, a dor. O sofrimento, ele é emocional. Portanto, nós damos ao sofrimento o tamanho que a gente quiser que ele tenha, a intensidade que a gente quiser que ele tenha e a duração que a gente quiser que o sofrimento tenha. Fica a nosso livre-arbítrio. Eu vou dar a minha dor e ao meu sofrimento o tempo que eu quero que eu quero vivenciá-lo. Por que a pessoa que tem algum tipo de demência
Se ela tiver um câncer, ela cura mais rápido. Porque ela não vivencia o problema. Quanto mais a gente vivencia o sofrimento, mais a gente alimenta o sofrimento. Somos nós que alimentamos o nosso sofrimento. Por isso Kardec falava, nos deixou escrito, sobre o bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é a pessoa que alimenta a raiva do sofrimento, que alimenta o ódio, a maledicência pelo sofrimento, que procura um culpado, ou nas pessoas, ou mesmo em Deus. Esse é o mal sofrer. E aí aquele que escolhe o mal sofrer faz o quê? Faz o sofrimento dele se agigantar. E existe o bem sofrer. O que é o bem sofrer? Nós temos milhões de exemplos, como por exemplo, a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza. Ela perdeu o único filho, porque naquela época a AIDS ainda não tinha o remédio que tem hoje, que as pessoas que têm AIDS conseguem viver normalmente. Então ela perdeu o único filho dela. Ao invés de mergulhar naquele sofrimento, ela preferiu dividir o sofrimento, construindo aquela a instituição Viva Cazuza, né? Então lá ela dava apoio a quem tinha AIDS e não tinha condição ou não tinha conhecimento, ou vinha de outros lugares, outros estados e não tinha aonde ficar. Então ela construiu aquele instituto, né, que acho que até hoje, né, atende. E ela fez o que com o sofrimento dela? Ela fez o sofrimento dela vir totalmente a seu favor. Porque ela, com essa atitude, ganhou bônus da espiritualidade, pela benevolência, né? Pela humildade, pelo amor, pela caridade que ela prestou e presta àquelas pessoas. Então ela ganhou bônus e fez o que com o sofrimento dela? Fez o sofrimento dela ficar muito menor. Ela preferiu o bem sofrer. Ah, mas ela não sofreu perdendo filho? É evidente que ela sofreu. Qualquer um de nós sofre. Só que ela não deu, ela fez o sofrimento ser útil para ela, ser aprendizado. Ela fez o bem sofrer dela ir ao encontro das pessoas que talvez não tivessem a mesma condição de entendimento que ela. Então, para resumir, a dor na nossa vida tem a função de nos mostrar as nossas escolhas erradas. O sofrimento tem a função de nos acender o alerta de que alguma coisa não vai bem. Quando a dor atinge o corpo físico, quando atinge o mental e o espiritual, ela vem mostrar para a gente que nós precisamos rever as nossas posições, rever as nossas escolhas. Então que nós possamos fazer da nossa dor uma grande professora e uma grande aliada nessa busca nossa da felicidade. Muita paz para todos.